tríade cognitiva sexual é uma estrutura ali, né, que a gente propôs como uma forma de entendimento na terapia cognitiva sexual, que é uma estrutura central de pensamento. Quem sou eu sexualmente? O que é esperado de mim socialmente? O que é o normal? E o que a minha parceria precisa? Essa aí é a chave da satisfação. Tá? Tanto que a satisfação, às vezes eu estava muito satisfeito, mudei de parceria, passei a não ficar satisfeito. Olha que loucura, porque a parceria tem outras demandas, né? Uma pergunta que eu recebi 2 perguntas. 2 pessoas que estão lá no meu Instagram, que não são profissionais de saúde, vieram me fazer uma pergunta que é assim: você tem resultados com pacientes com disfunção erétil? E a outra veio dizer: você tem resultados com pacientes com vaginismo? E acho que esse é um assunto legal da gente conversar, né? Em vários sentidos. Acho que só essas 2 perguntas já daria uma aula inteira. Mas eu acho que são perguntas legais para a gente pensar em várias camadas, né? Assim, aqui como profissional de saúde, então assim, o que a gente entende que é resultado na psicoterapia? A gente vai fazer, por exemplo, algum tipo de medida objetiva? A gente vai ter um questionário que eu vou usar, né? A gente vai ter a fala do paciente dizendo que melhorou, a frequência, no caso, sei lá, da ereção, a frequência de relações sexuais com a ereção normal, ou a frequência de relações com penetração para uma mulher com vaginismo. Então, quando a gente, profissional de saúde, mede resultado, acho que esse é o primeiro gargalo, porque a maior parte de nós não sabe muito bem como medir resultado, né? A gente tem lá os resultados de pesquisa, que são os resultados que a gente se baseia, mas as intervenções em pesquisa, elas são bem diferentes das intervenções ambulatoriais, em consultório, na vida real, com paciente real, que não é um sujeito de pesquisa. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim. Me conta aí, como é que vocês medem os resultados do consultório de vocês? Resultado para o paciente, tá? Por enquanto. Daqui a pouco a gente vai falar de resultado financeiro, que tem perguntas sobre isso também. Mas como é que vocês medem os resultados que vocês proporcionam para os pacientes de vocês? Que eu sei que a maior parte das pessoas simplesmente não mede. A gente fica com o que o paciente está falando para a gente. Mas, no fundo, eu acho que esse é um ponto, né? Então, assim, às vezes o profissional... O que eu quero que vocês reflitam para esse fim de ano é que, às vezes, os profissionais acham que estão medindo e os pacientes não estão entendendo o que vocês estão medindo. Às vezes, vocês estão medindo e usando uma variável, por exemplo, no caso do vaginismo, que não é exatamente o que o paciente está querendo. Então, claro que, inicialmente, está todo mundo querendo ser capaz de fazer penetração, né? Mas ser capaz de fazer penetração e ser aquela penetração ruim, doída, sofrida, tipo como quem estivesse fazendo com dilatador, é isso que essas pessoas querem? Não, né? Então, qual é a variável que a gente tem que medir? E, principalmente, alinhar essa variável com o seu paciente, né? Então, claro que eu estou aqui falando para vocês de variáveis de resultados de medidas, mas com o paciente é assim, o que você gostaria que a gente conseguisse aqui juntos? O que para você é importante? E pode ser que o próprio paciente, por exemplo, no caso do vaginismo, te diga, não, o importante para mim é conseguir penetrar, porque eu quero ser uma mulher normal, não quero ter essa pecha, não quero que meu casamento acabe. Tá, tudo bem. Mas pode ser que depois ela possa refinar um pouquinho essa meta, porque a gente sabe que simplesmente penetrar não vai trazer alegria para ela, né? Mas acho que é interessante a gente definir melhor um pouquinho o que é o satisfeita. Você pode, por exemplo, usar... Eu estou aqui ao contrário. Você pode usar o baralho da sexualidade. Então, assim, faz um eu com queixa e um eu satisfeita, em termos de repertório, em termos do que acontece, em termos de como é que a pessoa está se sentindo, de que partes do corpo são estimuladas, de como é que é a proximidade com o parceiro, né? Ou seja, a gente pode definir um pouco melhor o que é a questão do satisfeita. Porque satisfação sexual é a variável. Então, assim, durmam com essa. A gente fica, função. Tá, legal, função para o povo da pesquisa. Para a gente, no consultório, o que o paciente quer é ficar satisfeito. É isso que faz eles entenderem que eles estão bem, que eles estão de alta. Porque satisfação não é só uma variável de qual é o ângulo da minha ereção. Não é. Tem 1000 outros aspectos que vão passar por aspectos subjetivos, que tem a ver com a forma como a pessoa entende que devia estar acontecendo. Então, precisa ter um olhar dessa integração
né, pesquisa e clínica para conseguir, de fato, fazer aquilo fazer sentido para o paciente, para conseguir, de fato, transformar aquilo numa ferramenta que o clínico consiga usar, que a gente consiga treinar. Esse é o barato da terapia cognitiva sexual. É comum os pacientes questionarem se são assexuados por falta de desejo sexual. É muito comum, Raíssa, né? Por quê? A pessoa está experimentando falta de desejo. Aí ela não vai conversar com a parceria, em princípio. Ela não vai conversar com a mãe, com o pai. Ela não vai conversar com a melhor amiga, às vezes. Ela, sei lá, daqui a 2 anos vai na ginecologista, pode ser que converse, mas acho improvável marcar queixa, marcar consulta só para conversar sobre isso, a não ser que ela esteja francamente entrando na menopausa. Então, assim, vai conversar com quem? Né? Muitos psicólogos, a gente sabe que não vão abordar esse assunto, ou se às vezes o paciente tenta trazer o psicólogo, não sabe, não entende, fala qualquer droga e a pessoa resolve não perguntar mais, né? Então, o que as pessoas fazem? Elas vão no Google, tá? Então é isso, né? As pessoas hoje em dia, quando elas têm uma queixa sexual, elas vão no Google. E se você colocar lá falta de desejo sexual, vai aparecer a sexualidade como uma possibilidade. Então tem muito conteúdo sobre isso no Google, né? Tem muito conteúdo sobre isso nas redes. E acho importantíssimo. Só que na medida em que isso é a queixa mais comum no consultório, e as pessoas estão absolutamente desassistidas por nós, profissionais de saúde, elas vão no Google e vão encontrar esse material que não foi feito para elas. Normalmente as pessoas não têm nenhum nível de cuidado, nenhum. Aí, às vezes, tem algum, mas às vezes, assim, acha que tá tratando, mas não tá. Ah, não, eu fiz terapia há muitos anos, mas essa parte não melhorou. Tá, mas se eu não fiz uma terapia que era focada nisso, não vai melhorar, né, gente? Mas às vezes as pessoas acham que fazer terapia de forma geral, e às vezes o profissional de saúde também acha que fazer terapia de forma geral vai mudar o jogo. E não vai. Né? A gente precisa entender especificamente em relação à questão da sexualidade. Né? Então fica lá, paciente achando que vai melhorar, terapeuta bem intencionado achando que o paciente vai melhorar, mas ninguém vai melhorar se eu não estiver fazendo uma intervenção que seja eficaz. 2 pacientes que entraram no início de 2023, quantos efetivamente saíram satisfeitos do seu tratamento? Acho que esse é um ponto para você refletir aí. O que eu poderia fazer de diferente por eles? Né? O que será que não funcionou? Né? Outra pergunta que me fizeram, que eu acho que é também uma dor aí de vocês, o que você recomenda para alguém que quer crescer o consultório e já está com a agenda cheia? E não seja cobrar mais. Olha que loucura. Se eu estou oferecendo um serviço que depende da minha presença, né? Se eu estou fazendo uma cirurgia, eu tenho que fazer. Não adianta eu mandar outra pessoa, eu tenho que fazer a cirurgia. Né? Eu vou fazer a psicoterapia. Isso tem um limite, que é o limite das minhas horas. Né? O limite das minhas horas que eu aguento trabalhar, que eu quero trabalhar, e que eu consigo continuar entregando um bom trabalho se eu trabalhar. Não tem jeito. Esse é o limite do profissional de saúde. Né? E aí, o que os profissionais de saúde que vão ficando muito requisitados fazem? Jogam o preço na estratosfera. Então, assim, tá sobrando da Mariana? Lilian está começando. Talvez ela tope atender naquele valor que a Mariana já não topa mais atender. Porque é isso, é uma escada, gente. A carreira é uma escada, né? Lá atrás, quando eu estava atendendo 15 pacientes por dia, vocês acham que eu estava atendendo em que valor? Né? Mas foi absolutamente importante para eu ter a vivência que eu tenho hoje. O que eu acho que você pode fazer na sua clínica, você que me perguntou como aumentar o seu ganho sem aumentar o valor da sua consulta, é botar gente para trabalhar junto com você. Junto. Não é para você. Então, não quer dizer que essa sua hora vai, né, vai valer a pena. Acho que você tem que pensar. Agora, estamos pensando aqui em prestação de serviço. Então, prestação de serviço sempre vai ter o limite do número de horas que os profissionais conseguem trabalhar. Não tem jeito. Patrícia está dizendo aqui, eu fiz 2 especializações, estou fazendo o curso de TCS, cobro 250 por sessão e reclamam do valor, está caro. Eu atendo muitas pessoas da igreja, as pessoas acham que devia ser trabalho voluntário. Acho que o ponto que a Patrícia trouxe é super importante. Por quê? Porque é percepção de valor. Primeira coisa para você pensar, R$250 em Ipanema, onde eu costumava atender, Ipanema, Zona Sul do Rio de Janeiro, é uma coisa. R$250 no interior da Bahia é outra. Então tem que pensar onde é que você está. Tá? Qual é a realidade em volta, qual é a média de renda em volta, né? Então,
Isso precisa estar na sua conta. Qual é a média que as pessoas estão cobrando em volta? Então, você precisa entender. Claro que o online dá essa bagunçada, né? E essa é uma outra ideia. Então, assim, você quer cobrar mais? Começa a atender paciente de São Paulo. Começa a atender paciente que ganha em dólar. Começa a atender paciente que mora nos Estados Unidos. Você precisa mostrar para ele, estou aqui falando no ele porque a gente está falando de disfunção erétil, né? Mostrar para ele que você sabe o que você está fazendo, que você está fazendo um bom trabalho. E aí eu acho que a terapia cognitiva sexual também brilha, se eu puder ser aqui pouco modesta. Porque a maneira como eu penso a intervenção é trazendo o paciente o tempo inteiro. E aqui não fui eu que inventei isso, isso é das terapias cognitivo-comportamentais. A gente precisa trazer o nosso paciente, né? Então, a gente tem ferramentas de conceitualização de caso, de demonstrar como é que a gente faz, de empoderando esse nosso paciente para que ele possa entender o que está acontecendo, para que ele possa ir decidindo com a gente os próximos passos do tratamento, para que a gente ajuste juntos o que é a meta. Então, aquilo que eu estava falando lá no início hoje é super importante, né? Eu não sou eu definindo metas, são o que as pessoas estão querendo. E isso precisa estar ali o tempo inteiro. Em todas as sessões isso tem que estar sendo conversado. Não é só na primeira sessão. E quando eu digo que tem que estar sendo conversado, não é que eu vou conversar sobre as metas toda a sessão. É que eu vou retomar, eu vou me referir às metas, a isso que a pessoa quer, aonde a gente está, onde a gente vai chegar o tempo inteiro. E acho que isso é uma coisa que, principalmente quem é da psicologia, se perde. Porque a gente está acostumado, e aí, como é que foi sua semana? Cara, não é sobre isso. Não é sobre isso. Considerando o que a gente falou na semana passada e a gente combinou para essa semana, como é que foram as coisas? É sobre isso. É você saber para onde você está indo, você ter um plano de tratamento. Mas quando o paciente está altamente engajado, esse paciente vai ter muito mais percepção de valor do que você está fazendo. Principalmente se o que você está fazendo está sendo de fato eficaz. Se você tem um plano, se você não está, Deus dará, né? Se você tem ferramentas, se ele percebe que tem ferramentas, se ele percebe que você sabe o que você está fazendo. Então, assim, respondendo aos pacientes lá que me perguntaram, é claro que a gente tem resultado com vaginismo, é claro que a gente tem resultado com disfunção erétil, gente. Eu não ia estar botando minha cara aqui na internet formando profissionais se eu fosse charlatã. Claro que a gente tem resultado, né? Mas precisa saber fazer direito.